Oi, pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para conversar com você sério sobre uma doença séria e que nesse tempo de Covid, a presença dessa doença tem feito toda a diferença no resultado, né, dessa infecção por esse vírus aí. Sobre a diabetes, gente, eu vim conversar com você sobre essa doença que ela costuma ser silenciosa, as pessoas não costumam dar a devida preocupação a ela e como uma pessoa que trabalha com a saúde e completamente adepta da medicina do estilo de vida, né? Eu acho que eu tenho obrigação de conversar com você sobre a diabetes, até porque eu acho que quando a gente conhece, a gente tem condições de tomar as decisões mais conscientes e cuidar melhor da nossa saúde, né? A diabetes, como normalmente ela não apresenta sintomas assim frequentes, a pessoa não tem grandes problemas por conta, né, grandes problemas, bem entre aspas, porque dentro do organismo tá tipo um caos, mas a pessoa não sente, né? Ela não tem uma coceira, ela não tem uma dor, então ela não costuma ter a devida preocupação que ela deveria ter. Eu, particularmente, acho de todas essas doenças aí que a gente conhece, que estão relacionadas aos nossos hábitos, né, ao nosso estilo de vida, eu considero a diabetes a pior de todas as doenças. Assim, quando eu me alimento, eu sempre me alimento de forma atenta, porque eu não quero definitivamente ter essa doença, né? E quando a gente observa o número de mortes pelo Covid, a gente observa que realmente o fato de ter a diabetes é um fator de risco realmente muito elevado. Bom, a diabetes, gente, ela é caracterizada por uma concentração excessiva de glicose no sangue. Por que isso acontece? Na diabetes tipo 2, que é o nosso principal foco aqui, que é relacionada aos nossos hábitos de vida, a diabetes tipo 2, normalmente ela está relacionada à resistência à insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas e ele funciona pegando essa glicose que está no sangue, retirando da corrente sanguínea e levando para dentro das células para que a glicose possa ser utilizada pelas células para gerar energia, movimento e funções celulares de forma geral. Quando a pessoa, né, desenvolve a diabetes tipo 2, normalmente está relacionada a essa resistência à insulina. É como se a célula fizesse uma proteção e a insulina não conseguisse fazer o que ela tem que fazer, que é retirar a glicose do sangue. Com isso, toda vez que a gente se alimenta, a insulina vai lá e retira a glicose circulante. A insulina não tendo essa propriedade mais, a glicose vai só aumentando, né? E acaba que entra num ciclo, porque maior concentração de glicose no sangue diz para o organismo que ele precisa liberar mais insulina. Como a insulina não desce a concentração de glicose, a glicose continua alta, o organismo vai lá e joga mais insulina. Então, é um ciclo bem perigoso que a gente precisa quebrar. Bom, a diabetes tipo 2, ela é muito relacionada aos nossos hábitos, às nossas escolhas, está extremamente relacionada à falta de atividade física, tá? Ao sedentarismo, e por isso estou aqui para conversar com vocês. A nossa alimentação, a obesidade, que é uma consequência de uma má alimentação. Eu fiz uma colinha aqui, gente, para não esquecer. A idade acima de 45 anos também passa a ser um fator de risco. E também excesso de gordura abdominal, tá? Então, gente, quando a gente pensa em prevenção da diabetes tipo 2, a gente precisa pensar em sair do sedentarismo, em ter atividade física regular e também ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação saudável. Você pode comer de tudo de forma saudável, com boas escolhas, né? Nesse sentido. Se você já tem um diagnóstico
de diabetes, aí a situação já é um pouquinho mais periclitante. O exercício deixa de ser uma sugestão e ele passa a ser uma medicação. E a dieta também, ela passa a ser mais severa, né? Normalmente as pessoas, os nutricionistas têm indicado a dieta cetogênica, né? Porque reduz praticamente a zero o consumo de carboidrato, né? Eu não sei como que eles fazem isso, se é por um tempo, né, em períodos para poder enfrentar mesmo a diabetes, né, de frente, e depois entram numa dieta low carb. Isso é com os nutricionistas. Eu não sou nutricionista, eu acompanho, né? Eu acompanho, eu entendo, mas eu não prescrevo. Então, eu posso falar sobre atividade física. A atividade física, depois do diagnóstico de diabetes, ela passa a ser um remédio. Por quê? O exercício, né, a própria prática de atividades físicas, quando aumenta o gasto calórico, né, o gasto energético, essa exigência energética, ele acaba exigindo do nosso organismo um maior consumo de carboidrato. Então, essa glicose que está lá circulante no nível elevado, ela vai ser consumida. O exercício, ele atua diretamente na resistência à insulina. Os estudos mostram que para uma mesma quantidade de insulina, tem uma maior captação de glicose pelo organismo. Ou seja, o organismo fica mais sensível à insulina e essa resistência ela acaba que pode ser modulada, vamos chamar assim. Mas o fato é que o organismo consegue retirar essa glicose que está circulante e consegue consumi-la, ou seja, de forma aguda, o exercício reduz essa concentração da glicose. Os efeitos energéticos, né, desses gastos energéticos do exercício, eles continuam por um tempo. Então, nesse tempo que nosso corpo continua com uma atividade maior, né, do que a basal, o exercício vai acabar promovendo essa queima de glicose. Também se mostra muito efetivo o exercício em até 48 horas após, né, a prática de atividade física com relação ao consumo dessa glicose circulante. O exercício, por melhorar essa resistência à insulina, ele passa a ser um aliado fantástico para combater, né, essa doença. E a dieta, né, gente? No caso da diabetes, é fundamental que o diabético tenha um acompanhamento com uma nutricionista muito regular, muito de perto, e que ele faça dieta. Eu tenho alguns alunos que são diabéticos e eles não dão a devida seriedade ao problema, né? Eu sei que é difícil, eu sei que dá vontade de comer o que se comia, né, antes. Por isso que eu sempre vou recomendar: não seja diabético, faça o controle, se alimente de forma saudável para você não precisar restringir na sua alimentação da forma que um diabético precisa, tá? As consequências da diabetes são muito graves. Embora a gente não perceba, o nosso organismo por dentro, ele sofre muito. Eu anotei algumas dessas doenças, dessas complicações que podem advir da diabetes, porque eu acho que é importante a gente saber, não é terrorismo, é realidade. É importante a gente saber disso para que a gente se responsabilize sobre as nossas escolhas, né? Sobre os nossos hábitos, sobre fazer exercício ou ficar na cama, sobre ter uma alimentação saudável, ou sobre sair comendo aí tudo que o seu cérebro e o seu paladar te pede. E esses alimentos mais doces, cheio daquelas coisinhas, gente, esses trens são maledetos, porque eles servem para te viciar. Então você fica com vontade de comer, você quer ter mais desses alimentos, e isso normalmente não é uma boa escolha, né? Então vamos lá. Quais são as principais complicações que a diabetes traz para o nosso organismo? As que a gente mais vê, né, são os problemas de cicatrização,
todo mundo já ouviu falar do pé diabético, pessoas que, né, acabam tendo que amputar o pé por conta de necrose, né? Custam a cicatrizar, então aquela ferida vai ficando, acaba que a pessoa perde um dedo, não cicatriza, perde outro. Gente, cirurgia com diabético é sempre muito complicado, porque como eu falei para vocês, embora a gente não sinta, né, os efeitos da diabetes, por dentro o nosso corpo tá tipo, vamos dizer, apodrecendo, sabe? Além desse problema da circulação, normalmente a diabetes está associada à hipertensão. Por conta dos problemas de rins que a diabetes também traz, a gente acaba também não conseguindo fazer uma eliminação correta do sal, o que acaba aumentando a hipertensão. A hipertensão também gera um outro problema, que também está vinculado à diabetes. A diabetes também traz um problema de arteriosclerose, que é um espessamento, um endurecimento dos vasos das artérias. Isso acontece, né, no nosso organismo, mas isso pode acontecer no nosso coração e no nosso cérebro. E aí você soma isso à hipertensão, como que fica o risco de um AVC ou de um infarto, né? Gigante. Então, além do problema da hipertensão, você tem a arteriosclerose, que também dá esse pepino aí gigante para o nosso sistema circulatório e a gente aumenta o risco de AVC e de infarto. Existem também, né, alterações nos rins, né, ele pode de forma progressiva ser muito prejudicado e parar de funcionar. Também existem neuropatias associadas, então a pessoa com diabetes pode sentir formigamento, dormência, dores em regiões das pernas, desequilíbrio, impotência, também excesso de transpiração. Acho que outro sintoma que a pessoa, né, de forma geral, as pessoas conhecem é a questão da visão, né? A pessoa pode ficar cega, né? Então, assim, gente, eu sinceramente acredito que o conhecimento, ele pode salvar, porque eu acho que ninguém quer ter nenhum desses problemas, ninguém quer passar por nenhuma situação parecida. E a diabetes tipo 2, gente, ela só depende de nós para a gente poder controlá-la, né? Para a gente evitá-la, preveni-la, para que a gente não a desenvolva. Então, assim, ir ao médico regularmente, né? Verificar como é que está a sua concentração glicêmica, né? Fazer esses acompanhamentos e principalmente ter um estilo de vida saudável, né? Um estilo de vida saudável muito focado em atividade física, muito focado em uma alimentação saudável. Lógico que o controle do estresse, do sono, né? Aqueles pilares todos que a medicina de vida preconiza, né? São essenciais. Mas pensando na diabetes, eu penso que o exercício físico e a alimentação saudável sejam os pontos, assim, urgentes e mais imediatos mesmo, da gente poder se atentar e realmente incluir uma rotina de atividade física na nossa vida, tá? Por favor, se esse conteúdo foi importante para você, compartilha. Eu quero muito, sim, que o máximo de pessoas saibam sobre isso, não só nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Todo mundo está aí percebendo que ser diabético é um fator de risco realmente relevante, né? Eu acho que é importantíssimo também para quando a pandemia passar, né? Como eu falei para vocês, é uma das doenças que eu mais me preocupo comigo, né, e com os meus. E eu acho que quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais a gente consegue fazer essa corrente de saúde mesmo, né? Para mim, o mais importante é a gente conseguir chegar em todas as pessoas possíveis, de todas as classes sociais, de todos os lugares, para que as pessoas saibam, né, um pouquinho sobre essa doença que é tão comum. Eu estava até lendo hoje na Sociedade Brasileira de Diabetes,
eles esperam, né, que tenham 14 milhões de brasileiros com diabetes, né? E por ser silenciosa e nem por todo mundo procurar um acompanhamento médico aí, né, regular, muitas vezes a gente não sabe, né? Os médicos nem ficam sabendo que a pessoa tem diabetes até ela precisar passar por uma cirurgia e aí ver, ela já tem a diabetes e um monte de complicação. Gente, a diabetes é sério, é uma doença séria, grave, mas ela pode ser controlada por mudanças de hábito, né? Exercício físico é remédio, alimentação é primordial. Não tem para onde fugir do exercício e da alimentação saudável, correta, direcionada com acompanhamento regular, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos. Vamos colocar todo mundo para saber disso, todo mundo para ter mais um motivo para poder treinar, se cuidar, se amar. E se puderem, deixem um joinha aí, que isso é importante para eu saber. E quem quiser me mandar uma mensagem, me mandar um WhatsApp, me chama lá no Insta, Julinha Sana. Me chama, pode perguntar e o que eu puder ajudar, se eu puder ajudar, vai ser um prazer, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.